Então, vamos começar com deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Existe uma diferença entre ambos? Existe. Primeiro, já no símbolo, né? Deslocamento vetorial é o D com o vetor. E deslocamento escalar é só ΔS. Então, vamos entender a diferença de um para o outro, porque isso é importante para que a gente entenda o conceito de velocidade escalar e velocidade vetorial, tá bom? Então, vamos lá. Suponha que essa linha pontilhada aqui seja um objeto se movendo no plano XYZ. XYZ, pessoal, é um plano tridimensional. É você aí do seu quarto, na sua sala. É um plano tridimensional, tá? Vamos supor que seja uma mosca. Tá voando desse jeito que tá aí, tá bom? Num determinado momento, você tirou uma foto da mosca, ela estava no ponto P1, tá certo? E em outro momento, você tirou outra foto, ela estava no ponto P2, ok? Quando você tirou no ponto P1, a distância em relação ao chão, digamos que aqui é o chão, até onde ela está, é chamado R1. E no ponto P2, a distância em relação ao chão é R2, ok? Qual é o vetor deslocamento vetorial? O vetor que representa o deslocamento vetorial é a distância que vai de R1 até R2, certo? Por quê? É essa distância daqui, porque é a diferença de vetores, né? É a diferença de vetores. Veja, eu estou olhando para esse vetor aqui, eu quero que vocês peguem o caderno agora. Vamos pegar o caderno que eu quero que vocês treinem, tá bom? Não precisa desenhar tudo isso, não. Eu quero que vocês desenhem no caderno agora só esses três vetores, essas três setinhas aqui, os três vetores. R1, R2, como estão aqui, ó. E o vetor D para baixo, tá bom? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Pegue o vetor R1 e faça ele invertido. Menos R1. Como é que você desenha menos R1? Menos R1 não é ele para baixo? Por quê? Aí você pode perguntar, por que eu vou fazer menos R1 e não menos R2? Porque, olha só, como eu quero deslocamento vetorial, o deslocamento vetorial é a diferença entre duas posições de vetores. E a diferença é sempre assim, a posição final menos a posição inicial. A posição final é R2. A posição inicial é R1. Como é a diferença? Fica R2 menos R1. Então, lembra o que é vetor negativo? Vetor negativo, você mantém o mesmo módulo, você mantém a mesma direção, mas você altera o sentido, né? O sentido aqui está para nordeste, vai ficar aqui para baixo, para sudoeste. Não é isso? Então, quando eu faço R2 menos R1, o R1 vem para baixo. Desenharei no caderno. Eu prefiro que vocês façam isso para vocês treinarem. Então, você vai fazer assim, ó. Menos R1 vai ficar para baixo, né? O R2 você mantém e aí aplica a regra do polígono. O que é a regra do polígono? Vamos estudar para não acumular o conteúdo, viu? O que é a regra do polígono? Porque, repare, algumas vezes, se você acumula o assunto, você vai ficar voando. Você não vai entender o que é a regra do polígono, você não vai entender o que é a regra do paralelograma, não vai lembrar quando o vetor é negativo. Então, isso vai atrapalhar você não vai conseguir dar sequência. Aí você vai estar com dúvida de conteúdo lá atrás. Então, preste atenção, a dúvida tem que ser a partir daqui. Ok? Vamos lá. Então, pegue o caderno e faça assim, ó. Desenha o R1, como está aí, R2 e o vetor D. Como está aí o desenho? Não precisa desenhar os eixos X, Y, Z, não. Tá bom? Só desenha isso aí. R1, R2 e D. Fizeram? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Pegue agora e vamos para a definição de deslocamento vetorial. Deslocamento vetorial, a definição D é a diferença entre os dois vetores de posição, ou seja, R2 menos R1. Como você vai fazer R2 menos R1? Vamos lá. O que é R2? R2 você desenha o R2 do mesmo jeito. Aí agora embaixo você desenha o R2, tá? Certo? Agora menos R1 é o quê? O que é menos R1? É você pegar o vetor R1 e desenhar ele na ponta de R2, né? Na ponta de R2, lembra que é a regra do polígono? O desenho do seguinte, ele inicia na ponta do primeiro, do anterior, né? Assim? Então, você vai desenhar agora menos R1 na ponta de R2. Quando você faz isso, que você vai ligar o resultante, veja que o resultante vai dar exatamente isso aqui. Certo? Ou seja, o vetor vetorial, o deslocamento vetorial é dado por R2 menos R1. É por isso que fica desse jeito que está aí. Tá? Agora, o que é deslocamento escalar? Vamos supor que um cara pegou uma pista
né, uma BR para sair de Juazeiro até a cidade de Santa Cruz da Boa Vista. Ele fez esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo aqui a bolinha de vermelho? O caminho todo foi esse aqui. Pessoal, todo esse caminho que o veículo fez, que o ciclista fez, que uma charrete fez, que alguém se deslocou, tem que ser alguém orientado, não pode ser uma mosca, né? Que a mosca não vai seguir esse movimento aqui. Quem segue a trajetória correta pode ser uma charrete, uma bicicleta, um carro, né? Assim? Vamos lá. Uma pessoa também, se quiser andar pela pista. Esse caminho todinho aqui percorrido que vocês estão vendo aqui, ó, de A até B, é chamado deslocamento escalar. Tá bom? Delta S. Ok, pessoal? Agora, a ligação do local de chegada ao local de partida é o deslocamento vetorial, então é o menor caminho. Então você percebe que o deslocamento vetorial ele pode ser menor do que o deslocamento escalar, não é? Porque é a união dos dois caminhos. Ele pode ser menor, mas também pode ser igual. Por exemplo, se tivesse uma pista só que já fosse esse caminho reto. Por exemplo, você sair do seu quarto até a sala da sua casa. É um caminho reto, né? Você não precisa fazer arrudeio. Um exemplo, pode ser que alguém precise. Vamos supor que você abra a porta e já vá direto. Então, esse caminho que você faz, ele já é o deslocamento vetorial, que é o D, né? E ele já é a distância percorrida, que é o deslocamento escalar. Já são os dois, deslocamento vetorial e deslocamento escalar, porque coincide, mas não é sempre que coincide. Você está vendo que nesse caso aqui, o deslocamento vetorial, ele é menor que o deslocamento escalar, né? Quando eu coloco essa barra daqui, eu estou dizendo o módulo. O módulo do deslocamento vetorial é menor ou igual ao deslocamento escalar. Só vai ser igual quando for uma linha reta. Ok, meus queridos? Alguma dúvida até aí? Professor, só podia explicar de novo esse deslocamento escalar? Deslocamento escalar é esse aqui, ó. O caminho que você faz, você saindo da sua casa até a farmácia para comprar um remédio para sua mãe. Fez esse caminho aqui. Você não pode vir em linha reta, porque, sei lá, tem um prédio aqui, tem um rio, tem outra casa, né? Você não pode em linha reta. Às vezes você está na sua casa, você quer ir, por exemplo, a um ponto, né? Você sabe que o ponto está ali, na diagonal, vamos supor, mas você não pode ir porque tem a parede da sua casa, você tem que sair pela porta da sua casa para poder sair, né? Então, esse Ah, arrudeio, entendi. entendeu? Esse arrudeio que você Uhum. faz, necessário, é o deslocamento escalar. Agora, o menor caminho entre dois pontos é sempre uma reta, que é o deslocamento vetorial. Por isso que o avião, muitas vezes, o avião não só chega mais rápido, por esse motivo também. O avião não precisa fazer caminho de subida, descida, né? Assim, em trajetória, né? Ele vai, ele segue o GPS, ele vai o mais reto possível de um ponto a outro, não é verdade? Vai fazendo as É. curvas como necessário, claro, né? E Uhum. além disso, ele é mais rápido, né? E é muito mais seguro que viajar de ônibus, pessoal. Quem tem medo de viajar de avião é muito mais seguro. É mais caro, claro, mas é muito mais seguro. Porque você, quando está viajando de ônibus, pode ter assalto na estrada, pode ter um buraco na estrada, pode ter um acidente na estrada que impeça a viagem, né? Pode ter mil e uma coisas acontecendo. Coisas que não acontecem no avião. O avião está ali, tanto é que para você pegar um voo, a segurança é tão grande, é muito maior do que quem já viajou de avião, né? Do que no do que numa rodoviária. Na rodoviária ninguém vai revistar você, né? Já no aeroporto, não. Você é revistado todo, não só sua mala, como o seu corpo todo. Você não está carregando nada que não possa ser levado, né? Lícito, né? Ok, pessoal. Então Professor, vamos dar sequência. Professor, Oi. outra pergunta no chat. É que eu queria que você explicasse, se puder, cara, naquela regra do paralelograma lá que você falou. Certo. A regra do paralelogramo, eu vou passar um videozinho, certo, para vocês, e vocês assistem lá no vídeo, certo? A regra do paralelogramo é bem simples. Beleza? Vamos seguir. É bem simples, fique tranquilo. Pessoal, vê só. Aqui eu tenho dois exemplos, A e B. Eu tenho dados os vetores A e B. A melhor representação para o vetor A mais B é. Aqui, ó, vou acabar respondendo para você o que você acabou de perguntar, resolvendo essa questão. É uma questão que ele dá esses dois vetores aqui, e ele quer saber quem é o vetor resultante, o vetor que é dado por A mais B. É esse vetor aqui, ou seja, vai estar para cima, é esse aqui, para o sul, é esse aqui, sudeste, é o leste ou é o oeste? Qual desses aqui é o correto? Vamos primeiro para o exemplo A.
Vamos lá. Então, primeiro você desenha o vetor A, certo? E depois você desenha o vetor B. Eu estou usando que regra aqui, pessoal? Quando eu desenho desse jeito aqui? É do paralelogramo ou do polígono? Quem pode falar? Que regra é essa que eu estou usando? Neste momento aqui. Hã? A do paralelograma? Não, do paralelogramo eu traço as linhas pontilhadas. Aqui a regra do polígono, né? Porque eu estou traçando um vetor e o próximo vetor desenho ele do mesmo jeito, coincidindo o início dele na ponta do anterior. Não é isso? Assistam aquele vídeo que está no Google Sala de Aula. Vocês podem assistir aquele vídeo, aquele professor é muito bom. Ele explica exatamente essas regras também, pessoal. É um vídeo de 40 e poucos minutos, que se você colocar numa velocidade 1,5, né, que ele explica tranquilo, você também consegue ver ele num tempo menor. Tá bom? Assistam aquele vídeo. Então vamos lá. Eu tracei o vetor A e o vetor B. Quem é o vetor resultante? É quando sai da origem do primeiro para o final do segundo, não é assim? Da origem do primeiro ao final do segundo. Então, o vetor resultante vai ser qual? Esse aqui. Qual das letras representa esse vetor vermelho, que é o resultante? Qual delas? Letra D. Letra D. Certo? Vamos agora para a próxima questão. No plano quadriculado a seguir, temos 3 vetores A, B e C. Então, está aqui o vetor A, o vetor B e o vetor C. Certo? Se eu perguntasse para alguém de vocês aí, qual o módulo do vetor A? Cinco blocos. 5 unidades. Você falaria 5 blocos e não aparecesse isso aqui, ó. Como tá Perdão, eu não vi isso. Beleza. Como está aparecendo aqui uma unidade para vertical e uma unidade para horizontal, você apenas fala isso, certo? Que são 5 unidades. Qual é o módulo do vetor C? Dá para falar direto ou tem que fazer uma conta em paralelo? Tem que fazer Tem que uma fazer uma conta. Isso. Pega o caderninho aí. Lembre sempre, pessoal, tá com o celular e o caderno do lado. Pega o caderninho aí. Vamos fazer essa conta de cabeça, que ela não vai estar escrita aqui, tá? É só para vocês se aprofundarem. Vamos fazer essa conta. Como é que fica? Como é que fica aqui essa conta? Você vai fazer esse vetor aqui, ó. Se você olhar, ele forma um triângulo, né? Assim, ó. Não forma um triângulo? Forma um triângulo, retângulo, tá vendo? Então, o que é que você vai fazer? Esse lado ao quadrado, teorema de Pitágoras, mais esse lado ao quadrado é igual ao vetor C que eu quero ao quadrado. Então, quanto mede esse lado aqui? Vamos lá, conta no papel. Fica como? Estou falando já o que vai escrever no papel. 2 unidades ao quadrado, escreve só 2, tá? 2 ao quadrado, mais quem? 1, 2, 3, 4. Mais 4 ao quadrado é igual a C ao quadrado, não é assim? Ou então, quem quiser escrever o contrário, C ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. É a mesma coisa. Vamos lá? Então, lá na linha de baixo, C ao quadrado é igual. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Não é 8, viu, pessoal? 4 vezes 2 é 8, mas 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é o único que coincide. 2 ao quadrado tanto faz ser 2 vezes 2, como 2. Tanto faz você pensar que é 2 vezes 2, né? Porque é o 2 duas vezes. Então é o único que coincide. Certo? Então, quanto dá aqui? 4 ao quadrado, 16. Mais 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, 20. Quanto é o C, então, pessoal? O C vai ser o quê? 20? Não, 20 não. 20 unidades. Não. Tem lógica ser 20. Repare, isso aqui vale 2, isso aqui vale 4. Esse cara aqui é maior do que 2? É. Esse cara aqui é maior do que 4? Se eu jogar ele aqui para baixo, ele cai num valor maior do que 4, se eu projetar ele, ele vai cair mais ou menos aqui, né? 20 não pode ser, pessoal. Se for 20, ele vai ser maior do que o B. O B tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O B tem 8. Ele não vai ser maior do que o B. Tem alguma coisa errada. O C vai dar quanto, pessoal? Não fala. Sim. Tem que dividir a potência? Não, o termo não é dividir a potência, não. Raiz quadrada? Raiz quadrada. Quem falou? É isso. Robério.
Robério, isso. Pronto, o outro que falou é isso, se atrapalhou achando que tinha que, né? É a raiz quadrada, pessoal. Então, o C é a raiz quadrada de 20. Vocês podem pegar o celular aí e calcular a raiz quadrada de 20. Vamos calcular aqui. Raiz quadrada de 20. Vamos lá. Você coloca 20. Você coloca a raiz quadrada de 20, né? Que dá quanto? Quem fez aí? Já fiz aqui. Quem fez aí? Raiz quadrada de 20. Dá 4, vira 47. Tem lógica esse resultado? 4,47? Tem. Porque o C, olha, o C, ele é muito próximo de 4. Olha se não é. Você sabe que esse lado daqui, ele é maior do que esse, né? Ó, esse aqui tem 4, né? Mas ele é um pouco maior, né? Se você jogar ali para baixo, se você imaginar que isso aqui é uma caneta, tá aqui a caneta. Vamos essa chave de fenda aqui. Tá aqui, que é o vetor C. E você inclinar ela assim, ó, ela vai ficar maior, se você jogar ela para baixo, ela fica maior do que esse 4 aqui, né? Ela fica maior, justamente 4,47. Ok, pessoal? Bom, isso foi só para a Professor? gente... Oi. Só uma duvidazinha, só para ter certeza se minha dedução tá correta. De onde que surgiu a raiz? Como que surgiu, tipo, a raiz de 20? Tá. Se Como você foi assistisse o filme. O que Ô, ocasionou vídeo, para essa raiz aparecer, entendeu? É É a a fórmula. potência 2. A potência 2. O 2 ele passa a virar raiz. Isso. Isso. Tá vendo aí o que ele disse? É isso mesmo, obrigado. Entendeu? Tava com É por dúvida causa- se tava correto isso. Isso. Pronto. Vamos então fazer agora aqui, no plano quadriculado a seguir, temos 3 vetores A, B e C. Ele quer o resultante, tá? Faltou perguntar aqui, mas ele quer o resultante. Qual é o resultante? Primeiro eu desenho o vetor A, se eu quiser. Eu posso desenhar qualquer um primeiro. Tanto faz desenhar o A, o B e o C. Desde que você mantenha as propriedades do vetor. Todo vetor tem 3 propriedades. Quais são? Módulo. Estou obedecendo o módulo todo, ele está com o mesmo tamanho. Direção, vertical e sentido. Sentido aqui é para cima ou para baixo. Nesse caso, só pode ser para cima, porque o vetor A está para cima, ok? Aí eu vou aplicar a regra do polígono. O que é a regra do polígono? Eu vou pegar o próximo vetor B e vou colocar ele aonde? Eu coloco ele embaixo de A ou em cima de A? Ou seja, eu coloco ele na origem de A ou na ponta? Na ponta, justamente, ó. Vou colocar ele na ponta, ó. Tá vendo aí, ó? Coloquei aí o vetor B, tá vendo? Mantive as mesmas propriedades. E agora eu vou colocar o vetor C do mesmo jeito. Onde é que eu coloco o vetor C? Em A ou em B? Em B. Na ponta B. de B, né? Olha aí, ó. Aí o vetor C. Pronto. Quem é o vetor resultante, pessoal? O vetor resultante terminou os 3 vetores. Só tem 3 aqui, ó. Terminou. Certo? Então, alguém deslocou 5 metros, 5 unidades para norte, depois 8 unidades para leste e depois raiz de 20 para sudoeste. O vetor resultante é o que liga a saída à chegada. Olha ele aqui. É esse vetor. Não é o resultante? É ou não é? É o resultante, certo? Então não tem o que fazer, é só isso. Dá um print aí na tela. Aquele 20, professor, aquele Oi. 20 é o que ligava do ponto A ao B, era dessa maneira aí de polígono? Aquele raiz de 20 é o que eu achei aqui o tamanho do vetor C, que ele não pedia. Se ele pedisse o tamanho do vetor C, porque o vetor A está aqui, né? O vetor B está aqui. O vetor C é esse cara aqui que a gente acha pelo teorema de Pitágoras. Agora, se eu quisesse achar esse R, como é que eu ia fazer? Vocês fazem em casa. A mesma regrinha, não está na diagonal? Então você vai medir, ó. Você vai ver para cá, ó. Veja que esse lado aqui, ó. Até aqui só, né? Até aqui embaixo não. Ó, é daqui até aqui, que é onde coincide com a linha que inicia o vetor. Então você vai medir daqui para cá, que vale 3, e daqui para cá, que vai valer 4. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a R ao quadrado. Aí você vai achar o R. Tá daí, ó, coloquei isso aí, ó. Tá vendo? Beleza? Tá aí, ó. Então, isso aí forma um teorema de Pitágoras, né? Vamos achar, então? S ao quadrado, né? É igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 6, é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Vai dar 9 mais 16 dá 25. Como tá aqui ao quadrado, eu faço o que aqui, pessoal? O que é que eu faço aqui? Raiz quadrada de 20. Raiz de 25. Isso, que dá quanto? Professor, 5. Isso acontece porque aquela potência vira raiz, a potência ali do 2, é? Sempre que tá ao quadrado, ela vira raiz, viu? Entendi. Beleza? Então, acabei de Professor. achar o valor S. Pois não.
Esse S significa o quê? O vetor resultante. O vetor soma, o vetor resultante. É a O vetor que liga... Então o R é a mesma coisa desse S, né? Só muda, você- vamos dizer, a representação. Isso, perfeito. Pode ser Você um coloca a X letra que você quiser, entendeu? Para representar o vetor resultante. Certo? Tá bom? Vamos para a próximo slide. Então vamos lá. Que é assunto visto no ano passado. Era para ter sido visto. Duas forças F1 e F2 estão aplicadas sobre uma partícula. Partícula é qualquer objeto, tá? Calma. De modo que a força resultante é perpendicular a F1. Quem pode me dizer o que é perpendicular? Rapidinho. É tipo uma reta, tipo, tem a F1 é um plano e aí perpendicular é uma reta pra cima. Pode ser uma reta para cima, para baixo, para onde for. Ela formar 90 graus. A explicação correta é essa. Então vamos lá. De modo que a força resultante é perpendicular a F1. Se, como é que você lê isso aqui, ó? Você lê assim, ó, as duas barras é assim. Se o módulo de F1 vale x e o módulo de F2 vale 2x, módulo é a mesma coisa que o quê? Módulo é a mesma coisa Comprimento. que o quê? Comprimento, intensidade, tamanho, né? Muito bem. Qual o ângulo entre F1 e F2? Eita, ele quer o ângulo, ó. O ângulo é alguma coisa medida em graus. Vamos lá. Então vamos lá. Você primeiro desenha F1. Ele diz duas forças F1 e F2 estão aplicadas sobre uma partícula. De modo que a força resultante é perpendicular a F1. Repare, ele não falou para onde está F1 e F2. Eu escolhi esse vetor aleatório. Eu escolhi para a direita. Eu poderia ter colocado para cima, para a esquerda, para baixo, como você quisesse. A maneira mais óbvia, que fica mais didática, é colocar ele para a direita, tá? E o tamanho dele aqui, ó. O tamanho dele eu coloquei um tamanho qualquer. Chamei F1 igual a X. Tá? Agora, repare, o vetor resultante, ele está dizendo que ele é perpendicular a F1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou desenhar o resultante e perpendicular a F1. Ou seja, eu vou fazer uma reta aqui, ó. Formando 90 graus, ó. Aqui, ó. O vetor resultante, tá vendo como eu fiz? Ele é perpendicular, ele forma 90 graus com R1. Esse R1 poderia estar virado para cá? Não, não poderia. Poderia estar virado para cá? Também não. Porque senão não ia formar 90 graus com o desenho do F1 que eu fiz aqui. Então, para ser perpendicular, tem que ser esse. Então, esse já é o resultado. Certo? Então, veja bem. Para ele já ser o resultado, eu vou raciocinar o seguinte. Essa questão tem que usar a regra do paralelogramo, que o coleguinha aí perguntou há um tempo atrás. Você eu vou tirar sua dúvida agora. Olha como é que você faz na regra do paralelogramo. Eu vou ter que imaginar o seguinte. Para esse resultado estar para cá, tem que ter outro vetor que gerou ele para cá, né? Tem que ter outro vetor. No mesmo sentido não pode estar, porque dois vetores, quando estão no mesmo sentido, vocês viram nas propriedades, tanto da videoaula como da minha aula, vocês viram que ele continua no mesmo caminho, né? Então, para eu traçar ele, descobrir onde ele está, eu vou começar a traçar linhas paralelas. Preste atenção. Primeiro eu vou traçar essa linha aqui, ligando esse vetor com esse de cá, tá? Eu vou traçar essa linha aqui, ligando ele com esse, para formar um triângulo. O macete é esse, formar um triângulo. E eu vou traçar uma paralela a essa linha. O que é uma paralela? Uma linha que seja igual a essa daqui, que esteja na origem dos dois vetores. Aqui ela, viu ela aí? Pronto, ó. Eu tracei essa linha de cá, ligando para formar um triângulo, e tracei essa outra linha desse outro lado, ó. Quando eu fiz isso, essas duas linhas ficaram paralelas. Agora, repare, pela lógica, o outro vetor tem que estar apontando para cá, para a regra do paralelogramo funcional. Tracei uma paralela aqui, ó. Essa linha daqui é paralela a essa. E o vetor tem que estar exatamente nessa direção aqui. Porque agora, olha se não é. Aí você quer testar se essa sua teoria está correta. Como é que você testa? Eu estou partindo do princípio que vocês já aprenderam a regra do paralelogramo e a do polígono. Então, como é que você vai fazer se está correto isso? Tem lógica isso? Tem, ó. Se o vetor F1 estiver aqui, eu não posso transladar o F2 para cá. O F2 ele não pode sair desse local e vir para cá assim, ó. Pode ou não pode? Pode. Pode. Quando eu faço isso e coloco o vetor F2 aqui, quem é o resultante? Vamos lá, você tem F1 e F2. Quem é o resultante? O resultante não é a ligação da onde saiu para onde chegou. Se ele saiu daqui e chegou aqui, a ligação é o próprio vetor R. Então tá ou não está correto? Está sim. Está correto. Pessoal,
Então aí nós encontramos o ângulo entre o vetor resultante e o vetor F2. Por que eu tive que traçar esse ângulozinho aqui? Porque a única coisa que ele forneceu é que o ângulo de 90 graus, ângulo perpendicular é 90 graus, tá? É um valor tabelado, 90 graus. Quando falar que é perpendicular é 90. O ângulo perpendicular é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse eu não sei quanto é. É um ângulo qualquer, menor que 90. Aí a gente chama dessa letra grega θ, que é uma bolinha com tracinho no meio. Você pode chamar de qualquer letra, mas geralmente a matemática usa a letra θ. Agora repare o que é que ele quer. Ele quer qual é o ângulo entre F1 e F2. Me diga uma coisa. O ângulo entre F1 e F2 é um ângulo θ? Não. Professor. Oi. Mas aí é fácil supor qual é o ângulo entre os dois, né? Já que é um ângulo de 90 graus, forma um triângulo. Não, o ângulo de 90 graus é o ângulo entre F1 e R. Ele quer o ângulo entre F1 e F2. Quem é o ângulo entre... Diga. Quem é o ângulo entre F1 e F2? Ó, F1 tá aqui. F2 tá aqui. O ângulo é tudo isso aqui, ó. Quem pode me dizer quanto é? É tudo isso aqui. Quem é? Quem é? 90 mais a representação. Isso. Falou perfeito. Quem foi? Antônio. Muito bem, Antônio. 90 mais a representação, que é θ. 90 mais θ é esse ângulo. Mas eu ainda não tenho θ. Mas dá para achar? Dá. Vamos começar a pensar agora. Preste atenção. O que é que nós vamos fazer? Eu vou desenhar esse triângulo daqui, ó. Isso daqui é F2, né? Isso daqui, ó. Esse tamanho aqui não é igual a F1? É igual a F1. Tá aqui, ó. Tá? E esse lado daqui é esse, ó. Tá certo? E o ângulo tá aqui, ó. θ. Beleza? O ângulo tá aqui, θ. E aqui tem que ser 90. Né? Tem que ser 90, porque se é 90 para esse lado de cá olhando para isso, também é 90 para aquele outro lado de lá. Vamos agora olhar para esse ângulo e pensar em seno e cosseno. Aí vem a matemática que eu falei que vocês têm que lembrar. O que é seno de um ângulo? Seno de um ângulo é assim, ó. Você vai pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Cateto oposto é o que está em frente. Hipotenusa é o maior lado do triângulo, que é esse cara daqui. Então, por exemplo, o seno de θ é o cateto oposto, que é F1, dividido pela hipotenusa, que é F2. Então, seno do ângulo é cateto oposto, F1 por F2. Mas eu tenho quanto é F1? Tenho. F1 vale quanto? X. Tá aqui, ó. E F2 vale quanto? 2x. Quando você faz essa conta daqui, matematicamente, você pode cortar o x com o x. Quando você corta o x com o x, aqui não pode ficar 0. Fica aqui número 1. Certo? Tem o número 1. E embaixo sobra só que número? Que número sobra embaixo? 2. O número 2. Então fica 1 sobre 2. Aí olha só o que é que acontece. Essa tabelinha aqui é uma tabela que você não precisa decorar. Mas você tem... geralmente o vestibular fornece essa tabela daqui. Tá? Mas ela é ensinada na 8ª série. Olha o que é que ela está dizendo para a gente. Vamos aprender a usar essa tabela antes de terminar a questão. A questão não terminou. A gente precisa olhar para essa tabela, saber usar ela para poder responder a questão. Lembrando que quem tiver dúvida de seno, cosseno, que aqui eu não vou usar cosseno, é só seno, tem que assistir a aula de trigonometria. Eu vou colocar no Google Sala de Aula, mas quem não quiser esperar até eu colocar, já pode pesquisar depois. Aula de seno e cosseno. Escreve assim mesmo só. Vamos lá. Pessoal, você interpreta assim essa questão. Ó. Aqui são os ângulos 0, 30, 45, 60, 90. São chamados ângulos fundamentais. Certo? Existe qualquer valor de ângulo. Pode ter 0, 1, 2, 3, 1,5, 2,5, 5,5, 35,5, 47,5, qualquer valor. Mas os ângulos fundamentais são aqueles que têm a ver com os triângulos. Tá? Que geralmente eles formam, quando o triângulo é equilátero, todos os ângulos são iguais a 60. Os ângulos internos. Quando o triângulo é escaleno, tem um ângulo de 90 e 2 de 45. Escaleno não, desculpa, isósceles. Isso são detalhes da matemática que eu sei que talvez vocês não saibam, mas não é obrigado você saber para resolver essa questão. Eu estou só explicando por que os valores são esses aqui, tá bom? Então, olha como é que você interpreta. Você interpreta assim, ó. O seno de 0 grau vale 0. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. A tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, se eu perguntar para você, se o cosseno vale 1/2, 1 sobre 2, quanto é que é o ângulo? Olhando para a tabela, quem pode me dizer? 30 graus. 30 graus. Não. Eu falei cosseno igual a 1,5, ó. 1 sobre 2, ó. Cosseno
igual a 1 sobre 2. Quanto é o ângulo? 60 graus? 60 graus. Somente o cosseno de 60 que é 1,5. Entendeu, não? Simples, é só você cruzar os dados, ó. Eu estou dizendo assim, ó. Eu estou fazendo a seguinte pergunta. Qual é o ângulo... Ou seja, eu estou perguntando um desses caras aqui. Qual deles é? Qual é o ângulo que a tangente do ângulo vale raiz de 3 sobre 3? Tangente desse cara aqui. Qual é o ângulo que a tangente do ângulo vale raiz de 3 dividido por 3? Qual é? 30. 30. Aqui, ó. Aí você vai procurar assim, tangente. Onde é que está a raiz de 3 sobre 3? Aqui é 0. Aqui é raiz de 3 sobre 3. Aí você vai olhar direto, ó. Qual é o ângulo? 30. Então a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Nessa questão você tem o quê? Você não tem qual é o ângulo. Mas ele está dizendo que o seno do ângulo dá 1,5. Qual é a resposta? 30 graus. 30 graus, porque seno dá 1,5. Qual é o ângulo? 30 graus. Então, θ é igual a quanto? A 30 graus, certo? É assim que a gente achou o θ, mas a gente achou o que ele pediu? Não, ele não quer o ângulo entre a força F2 e a resultante. Ele quer o ângulo entre a força F1 e a força F2. Ele quer tudo isso aqui, ó. Então, como é que a gente acha? Ora, tudo isso daqui eu vou chamar dessa letra grega φ. É parecida com o θ. O θ é uma bolinha com tracinho no meio e o φ é uma bolinha com um traço de cima para baixo. Φ é esse ângulo todinho aqui, ó. É o θ mais 90 graus. Tá vendo? Então, o θ é 30, que eu já achei, mais 90 dá 120 graus. E aí terminamos a questão. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos aprender a decompor um vetor? O que é decompor um vetor? Decompor um vetor é o seguinte, ó. Veja aí um vetor qualquer, que eu chamei de vetor R, VR, tá? Ele é um vetor qualquer, um vetor resultante. Ele está nessa direção aí, tá? Eu quero achar dois vetores que façam com que ele seja o resultante. Para um vetor ser resultante desse jeito que está aí, eu preciso de dois vetores, né? Macete, eu tenho que formar um triângulo. Entendeu? Formar um triângulo. Como o triângulo, ele, né? Então, para você formar um triângulo, eu tenho que ter um vetor para cá e um vetor para cá, né? Eu tenho que ter uma ponta nessa direção e outra nessa. Então, para decompor um vetor, primeiro eu vou traçar um plano cartesiano. O plano cartesiano é o eixo x e y. Tá aí, ó. Eixo x e eixo y. Você pode traçar onde você quiser ele, desde que você englobe o vetor, tá? Tá aí o plano cartesiano, x e y. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou traçar um primeiro vetor. A projeção do vetor. A projeção é você traçar uma linha pontilhada para cá e outra para cá. Você achou o Vx, ó. Que é esse vetor que eu falei aqui, ó. Ele é chamado de Vx porque ele está projetado sobre o eixo x. Então vai ter esse outro vetor aqui, ó, que é esse aqui, ou esse, né, que está no mesmo, né, que é paralelo, ele vai estar projetado no eixo y. Imagina aí como é que ele vai aparecer, antes de eu colocar. Imaginaram? Vê se vocês acertaram. Olha ele. Tem lógica? Me diga mesmo se esses dois vetores não formam o vetor VR. Formam. Se eu tiver o vetor Vx para cá e o vetor Vy subindo, esses dois vetores vão formar o vetor resultante, né? Não é o vetor resultante? O que é o vetor resultante? É o caminho da saída até a chegada. Se alguém se deslocou primeiro para cá e depois se deslocou na vertical, a união dos dois dá esse vetor resultante aí. Então, projetar o vetor é dar dois nomes para os vetores. É chamar um de Vx e outro de Vy. E eles formam o vetor VR. Tá? Aí, ó. A setinha ficou só um pouquinho maior, tá? Ela é um pouquinho menor do que tá aí. Tá bom? Olha aí, ó. O vetor Vx e o vetor Vy, eles vão formar o vetor resultante VR. E eles formam entre si um ângulo θ. É? Agora vamos de novo para a trigonometria. Olha isso aqui que vai aparecer agora. O que é o seno de θ? O seno desse ângulo aqui é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, é sempre o vetor resultante. Beleza? Então, o cateto oposto é o que está em frente. Vy. E a hipotenusa é o vetor resultante. VR. Fazendo meios pelos extremos. O que é meios pelos extremos? Multiplicar Vy pelo número que está embaixo do seno. Não tem nenhum número. Então, você só faz repetir. Na realidade, é o número 1, né? Então, você só faz repetir Vy. E esse por esse, ó. VR seno de θ. Então, acabei de achar a fórmula do vetor projeção na coordenada y. É assim que você interpreta fisicamente, ó.
Se eu quiser achar um vetor que está projetado na coordenada y, que é o eixo das ordenadas, ele é dado pelo produto do vetor resultante pelo seno do ângulo. E agora eu vou calcular o cosseno, que a gente não tinha visto antes. O que é cosseno? Cosseno, ao invés de ser o cateto oposto, é o cateto que não é oposto, só pode ser o outro. Ele é chamado de cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É você pegar o Vx, que é ele aqui, dividido pela hipotenusa novamente. Dividido por VR, né, a hipotenusa. Logo, fazendo o mesmo pelos extremos, quem é Vx? Vx, né, multiplicando aqui, e esses dois. É VR cosseno de θ. Certo? Então, um multiplica pelo seno e o outro multiplica pelo cosseno. Quando eu multiplicar o VR pelo cosseno, eu estou achando esse tamanho daqui, ó. É esse tamanho que eu estou achando. E quando eu multiplicar o VR pelo seno, eu estou achando esse tamanho daqui. Certo? Então, isso é chamado decomposição ou projeção de vetores. Ok? Vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal. Ó, é aquela mesma explicação que eu dei antes, só para reforçar. Uma mosca saiu do ponto A e foi até o ponto B fazendo isso aqui, ó. Certo? Esse caminho que ela faz é o deslocamento escalar, chamado de ΔS. Ok, pessoal? Se ela tivesse feito um caminho em linha reta, esse era o deslocamento vetorial, chamado de D. Ok? O deslocamento vetorial é sempre menor que o deslocamento escalar, mas pode ser igual também, se fosse uma linha reta mesmo, né? Se ao invés de a mosca ter feito esse movimento aqui, fosse só linha reta, os dois iam coincidir, certo? Então aqui eu estou dizendo o que para você? Que o módulo do vetor deslocamento vetorial, né? Ou o módulo do deslocamento vetorial, fica mais simples, é menor ou igual ao módulo do deslocamento escalar. Então, o módulo do deslocamento vetorial é menor ou igual ao módulo do deslocamento escalar. Bom, aqui nesse caso eles são iguais ou diferentes? Aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. Aqui é uma linha reta, vai de A até B. Então, o deslocamento escalar é ΔS. E o deslocamento vetorial coincide. Então, nesse caso aqui, eles são o quê? Iguais. Então, o módulo do deslocamento vetorial é igual ao módulo do deslocamento escalar. Aqui tem como ser diferente? Não. Por quê, professor? Porque a mosquinha agora não está fazendo zigue-zague, tá legal? Ela está indo só em linha reta. Beleza? Então, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O eixo Z é chamado vetor cota, é sempre o que sai do plano, tá? E o vetor R é a posição. No momento que você tirou uma foto de um objeto que está voando, ele estava nesse ponto aqui, ó. Então, o vetor R, ele liga o chão, a origem onde você está olhando para cá, tá? É só para reforçar o plano, né? Esse é o plano XY, que é o plano que nós vamos trabalhar. Estamos trabalhando com vetores coplanares no plano XY. Isso aqui, ó. Tá? É o que está aqui nessa parte de baixo. Tá bom? Beleza. Agora vamos para uma aplicação tecnológica de vetores. Alguém de vocês já usou o GPS do celular? Sim. Eu usava muito quando era pequeno. Eu. Beleza. O que o GPS faz, pessoal? Basicamente, o GPS faz assim, ó. Então, olha só, muitos objetos estão lá, muitos satélites, eles circulam ao redor do planeta Terra, em órbitas geoestacionárias. Geoestacionárias é porque eles giram com a mesma velocidade com que a Terra gira, tá? Então, eles acabam ficando na mesma posição. Se você está girando do mesmo jeito que o outro objeto gira, vocês estão sempre no mesmo local, né? Então, aqui é o seguinte, ó, um objeto está se deslocando, provavelmente isso aqui é um carro que está numa trilha, né? Então, ele se comunica com 3 satélites. Isso aqui é o vetor posição 1, vetor posição 2, vetor posição 3. Quando ele traça esses 3 vetores posição aqui, com esse conceito, basicamente o conceito que a gente viu, eu consigo descobrir o local que ele está e o local que ele vai chegar. Tá certo? Basicamente é isso aí. Vamos agora entender o conceito de velocidade vetorial média e velocidade escalar média. Lembra que eu falei que vocês tinham que entender o que era deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Agora, cada um deles vai dar uma definição para a velocidade vetorial média, VM. Novamente, uma mosquinha saiu desse ponto P1 até o ponto P2. Essa é a trajetória que ela fez, tá? Na realidade, ela não parou aqui, ela continuou. Mas alguém tirou uma foto dela nesse ponto e nesse. Então, o deslocamento escalar é o que realmente ela se deslocou. Ela fez esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo agora com um pontinho vermelho. Isso é o meu ΔS. Eu vou usar isso aqui para achar a minha velocidade escalar média. Agora, o deslocamento vetorial
é a ligação entre a chegada e a saída. Desculpe. A saída e a chegada, né? Tá aqui, ó, daqui para cá. Esse é o deslocamento vetorial. É o menor caminho entre dois pontos, tá bom? Então, a velocidade é definida assim, ó. Se eu quiser calcular o módulo da velocidade vetorial média, eu vou dividir a distância vetorial dividido pelo tempo gasto para ir daqui para cá. E se eu quiser calcular a velocidade escalar média, eu vou dividir a distância percorrida, ou deslocamento escalar, também pelo mesmo tempo. Tá bom? Então, como o módulo do deslocamento vetorial é sempre menor ou igual que o módulo do deslocamento escalar, o que ele está dizendo mesmo? O módulo do deslocamento vetorial é esse aqui, ó. É sempre menor ou igual a esse cara aqui. Então, o módulo da velocidade vetorial média nunca excede, ou seja, não pode ser maior do que o da velocidade escalar média. Isso é importante você gravar quando você for fazer um cálculo. Estou querendo dizer no frigir dos ovos é o seguinte. Quando você for fazer um cálculo, se você encontrar essa velocidade aqui, ó, Vm menor do Vm escalar, menor que Vm vetorial, você errou o cálculo, porque não pode. A velocidade vetorial média tem que ser sempre menor ou igual à velocidade escalar média. Por quê? Porque essa distância daqui dele, ela pode ser menor ou igual. Vamos fazer uma conta de dividir de cabeça, rapidamente aqui. Chuta o valor aí, alguém de vocês aí, por favor, chuta o valor aí para esse D aqui. É a distância vetorial. Chuta aí um valor para mim qualquer. Um valor para mim, 10. Pronto, gostei, 10. Chuta o valor agora para ΔS, que é a distância escalar. Chuta o valor aí. 20. Gostei, você deu um chute correto. Por que eu não podia chutar menos que 10? Porque vocês estão vendo aqui que ΔS é maior, né? ΔS é isso aqui? É ou não é maior? É maior? Sim, certo? é maior. Pronto. Agora vamos lá. Chutaram 10 e aqui chutaram 20. O tempo é igual para os dois, ó. Porque nesse conceito de vetor, é como se você tivesse dois objetos se deslocando ao mesmo tempo. Um vindo por aqui para chegar aqui e outro vindo por aqui para chegar aqui. Mas olha só o detalhe. Apesar desse caminho aqui ser menor, ele vai gastar o mesmo tempo que esse cara daqui. Então eu pergunto, quem é que é mais rápido? O que percorre a curva ou o que percorre a reta? Quem é que se desloca mais rápido? Hã? O que percorre a curva. A curva, porque ele está indo uma distância muito maior no mesmo tempo que esse cara aqui, tá vendo? Então, se o que percorre a curva, ele é mais rápido, por isso que ele está dizendo que essa velocidade aqui, ela tem que ser maior do que essa. Dizer que essa velocidade é maior do que essa, significa dizer que essa velocidade vetorial aqui nunca pode ser maior, não pode exceder essa outra de cá. Entendeu? É por isso que tem dizendo isso. Vamos agora para um exemplo, para aplicar o que a gente acabou de aprender? Vamos ver um exemplo? Então tá aqui, ó, que ele acabou de falar. Vamos ver um exemplo. Preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Um ciclista 1 resolve se mover de A até B. Tá vendo aqui? O ciclista 1 é esse aqui, ele vai fazer isso, ó. Esse movimento dele é esse aqui, ó. De A até B. É essa setinha, esse vetor rosa. Percorrendo a semicircunferência de centro O. Semicircunferência é porque não é uma circunferência completa, é a metade. Semicircunferência é isso. Um outro ciclista 2 também se move de A até B. Aqui, ó, de A até B. Porém, percorrendo o diâmetro da circunferência. Ele vai percorrer esse caminho aqui, ó. É o diâmetro, né? Quem lembra o que é diâmetro? Diâmetro é o dobro do raio, né? O raio, né, é a distância do centro até a extremidade. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio, né? E o diâmetro é a distância completa, daqui para cá, passando pelo centro. Não é isso? Alguma dúvida até aí nessa parte? Vamos para a questão que vocês vão entender bem, viu? Ficar tranquilo, repare. Supondo que os dois ciclistas ainda é da questão isso aqui, eu não estou resolvendo. Ainda é da questão. Supondo que os dois ciclistas se desloquem de A até B durante o mesmo intervalo de tempo. Me diz uma coisa, pessoal. Quem é que vai ser mais rápido aí? O ciclista 1 ou 2? Já de cara aí, me fala. Ciclista 1. Claro, porque ele está percorrendo uma distância muito maior no mesmo tempo que esse cara daqui, né? Faça uma análise detalhada quanto aos seus deslocamentos vetorial e escalar, bem como sua velocidade vetorial e escalar. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 contas aqui. Eu vou calcular o deslocamento vetorial, o deslocamento escalar,
a velocidade vetorial e a velocidade escalar, certo? Então, eu vou fazer esses 4 cálculos, certo, pessoal? Eu vou calcular o deslocamento vetorial, deslocamento escalar, a velocidade vetorial, porque eu preciso dele, ó. Velocidade vetorial tem que ter o deslocamento vetorial, e a velocidade escalar, certo? Agora, repare, ele ainda continua na questão, ele está dando mais dados, ó. Suponha que o raio da trajetória seja 10 metros. O que é o raio? O raio é a distância daqui para cá, de A até O, ou de O até B, ou de O a qualquer ponto da circunferência, de O para cá, de O para cá. Qualquer ponto é o raio, vale 10 metros. Calcule os módulos dos deslocamentos vetoriais e escalares de cada um dos ciclistas 1 e 2 e compare-os. O que é mesmo os módulos dos deslocamentos vetoriais e escalares? Ele quer que você calcule D e quer que você calcule ΔS. Certo? Os módulos das velocidades escalares média e velocidades vetoriais médias, se os ciclistas gastam 2 segundos para ir de A até B. O ciclista vai gastar 2 segundos, esse vai gastar 2 segundos de A até B, e esse vai gastar também 2 segundos de A até B. A gente já sabe que um é mais rápido, né? Então vamos começar os cálculos. Pegar o caderno. Alô? Sim, professor. Pronto, pessoal. Alguma coisa tem, olha, tá cheirando alguma coisa aí de circunferência. Porque, olha, ele não ia dar uma circunferência do nada e falar em raio. A gente tem que lembrar de outra coisa da matemática. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Pi vezes diâmetro. Pi vezes diâmetro, muito bem. Ou então, 2 vezes Pi vezes R, né? Porque o diâmetro é 2R, não é assim? Vamos lá. A gente vai precisar disso, viu? Desse detalhe da matemática. Vamos dar sequência. Então, primeira coisa. A letra A. Por que os dois deslocamentos são iguais? O deslocamento vetorial 1 e o deslocamento vetorial 2 dos dois ciclistas são iguais a 10. Olha só por quê. Ele pede os módulos, quer dizer, o valor numérico, módulo, é isso aqui, ó, módulo, dos deslocamentos vetoriais e escalares dos ciclistas 1 e 2. Primeiro vamos no deslocamento vetorial, que é D. D com a setinha, né? Ciclista 1. Quando ele sai de A até B, pessoal, olha só, olha para a bolinha vermelha. Quando ele sai de A até B, esse deslocamento aqui é o deslocamento escalar. O vetorial não é o menor caminho entre a saída e a chegada? É isso aqui, ó. É ou não é? Olhe só para o ciclista 1. Esqueça o ciclista 2, tá? Fique só olhando para o 1. Olhando só para o 1. O 1 sai de A e faz isso aqui, ó. Chegou em B. Esse é o deslocamento escalar dele. O vetorial, o vetor. Olha para cá para o desenho. Aqui, ó. Como se fosse isso, ó. O vetor, né? O local, né? O vetor que liga a saída até a chegada. Então, não é isso aqui? Quanto vale isso aqui? Poxa, isso aqui não é o diâmetro? É ou não? É sim. Pronto, quanto vale o diâmetro? 10. Então, deslocamento... Hã? O diâmetro é 20. Então, isso. O diâmetro é 20. Isso mesmo. Aqui, então, aqui era para ser 20. Corrija aí. Aqui é para ser 20 no caderno, tá? Vou adiantar até onde chegou. É 20 aqui, tá, pessoal? Porque o deslocamento, o raio, ele está dizendo que vale 10. Vamos lá. Então, aqui, o deslocamento vetorial dos dois vale 20 metros, tá? Não é 10, porque o raio é que vale 10. Agora, vamos lá. Ele quer também o deslocamento escalar, né? Os módulos dos deslocamentos vetoriais, já achei, e escalares. Escalares é ΔS. Pessoal, qual é a distância percorrida pelo móvel 1? Preste atenção, móvel 1. Daqui para cá, ele percorre uma circunferência ou a metade de uma circunferência? É meia circunferência. Meia circunferência. Então, por isso que aparece esse meio, ó. Meia circunferência, que multiplica 2πr. 2πr, pessoal, é o comprimento de uma circunferência inteira. Então, como é a metade, é meio 2πr. Certo? Então, vai ficar o 2 com o 2 corta, sobra só o π, né? Vezes o raio, que é quanto? 10. O raio vezes 10 dá o quê?
Quanto é que vale o π? O π é tabelado, é 3,14 vezes 10, 31,4 metros. Pronto, aqui não alterou o resultado aqui está correto. O que é que nós achamos até agora? Nós achamos o deslocamento vetorial 1, o deslocamento vetorial 2 e a distância escalar 1. Falta achar a distância escalar 2. A distância escalar 2 não é daqui para cá, agora olha só para o ciclista 2. O ciclista 2 ele não anda de A até B? É ou não é? É. Isso aqui não é uma reta. Essa reta não é o diâmetro. Quanto vale o diâmetro? O diâmetro vale quanto? 20, né? Então aqui é para ser quanto? 20, tá? Em vez de 10, ó. Corrige aqui, ó. Em vez de ser 10, aqui são 20, tá? Aqui é 20 também. Só isso. Agora vamos achar a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média. Bom, você já está vendo aí que eu pedi para comparar. Você já está vendo que a distância 2 é menor que a distância 1, né? Ou seja, o deslocamento escalar 2 é menor que o deslocamento escalar 1. É claro, deslocamento escalar 2 é só uma reta. Ó. Deslocamento escalar 1 é uma curva. É uma semicircunferência. Esse valor aqui é maior. Então a distância 2 é menor. É ou não é? Ora. É. Pronto, agora vamos comparar só os valores. É só olhar valor com valor, tá? A distância vetorial 1 é menor que a distância 1, realmente. Aqui deu 20, né? Aqui continua obedecendo, não vai dar erro não. Aqui não deu 20? 20 é menor que o quê? Que delta S1, que é 31,5. Tá correto. A distância vetorial 2 é igual à distância escalar 2. A distância vetorial 2 deu quanto? 20. E a distância escalar 2 deu quanto? 20. São iguais. Certo? Agora vamos para a letra B. A letra B ele quer os módulos das velocidades escalar média e vetorial média. Vamos para a vetorial. Vou explicar isso aqui, passo a passo. Velocidade vetorial média, que o símbolo é esse, o módulo é o quê? Aqui é a fórmula. Distância pelo tempo. Eu coloquei esse número 1 aqui porque é do ciclista 1. Só isso. É a distância vetorial 1 pelo tempo 1. Aliás, pelo tempo, que o tempo é igual para os dois, né? Quanto é a distância vetorial 1? Eu coloquei 10, mas é para ser quanto? Quanto? É para ser quanto, 20. pessoal? 20. Dividido pelo tempo. Onde é que ele deu esse tempo? Aqui, ó. Ó, se os ciclistas gastam 2 segundos, que é o tempo, para ir de A até B. Tanto esse como B. Então, dividido por 2. Quanto é 20 dividido por 2? Quanto é? A 10. 10. Então, corrija aí, viu? Aqui é 10. Alterou aqui, ó. Aqui vai dar 10. Beleza? Vamos calcular a velocidade vetorial 2? Fácil. Quanto é a velocidade vetorial 2? Essa aqui agora. É a distância vetorial 2 pelo tempo. O tempo continua sendo 2. Quanto é a distância vetorial 2? Ela aqui. Ela vale quanto? 20. 20 também. Aqui é 20. Dividido por 2. Quanto dá? 10. Deram iguais, não foi? Ou não foi? Agora vamos para a velocidade escalar. Ó, velocidade escalar, né? Ou você coloca entre módulo, tanto faz a representação, pessoal. Ou você coloca entre módulo sem um vetor, ou você coloca sem um vetor e sem um módulo. É mais fácil de escrever assim, né? Então, velocidade escalar, a fórmula é o quê? Distância pelo tempo. Mesma coisa da distância, ó. Não precisa botar um módulo, não. Distância pelo tempo. Quanto foi que deu a distância escalar 1? 31,4. Quanto é o tempo? 2. Divida aí na calculadora. 31 por 2. 31,4. 15,7 metros por segundo. Eu sei que está em metros por segundo porque ele está dando raio em metros, né? Ó, o raio está em metros e o tempo está em segundos. Então fica metros por segundo. Certo? Essa é a velocidade 1. Para achar a velocidade 2 tem que ser menor. Tem que ser menor. Quanto é a distância 2? Distância 2 é quanto? 20, né? Aqui é 20, né? 10 não aqui. Aqui é 20. Distância 2 é 20. Quanto é o tempo? 2. Quanto é 20 dividido por 2? 20 dividido por 2? 10. Né? Tem lógico que a gente raciocinou desde o começo. Tem. Quando eu comecei o problema, lembra que eu perguntei? Eu perguntei quem era o ciclista que tinha maior velocidade. Se era o 1 ou se era o 2. Vocês disseram o quê? Que era o 1. Porque ele vai percorrer uma distância muito maior no mesmo tempo que o 2. E realmente, ó, quanto deu a velocidade do ciclista 1? 15,7. Quanto deu do 2? 10. E o pessoal?
Deu 10, que aqui é 20. Tem que corrigir isso. Certo até aí? Eu entendi. Entendi. Beleza, tranquilo. Dê um print aí. Deixa eu só printar aqui. Print. São 3 comparações bem interessantes. Um trem-bala, um leopardo e o nosso planeta em torno do Sol. Ó, no movimento de translação, o que é translação, pessoal? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? A Terra gira em torno do Sol. E isso gasta 365 dias e 6 horas, tá? Então, no movimento de translação, a Terra desloca-se ao redor do Sol com uma velocidade escalar média. Sabe por que a velocidade escalar média? Já entrando no novo assunto que a gente vai entrar daqui a algumas aulas. É porque a Terra, quando ela está próxima ao Sol, tem um período do ano que ela fica um pouco mais próxima. Ela anda mais rápido. Ela vai com uma velocidade maior. E quando ela está mais longe do Sol, ela vai com uma velocidade mais lenta. Os homens descobriram isso olhando para as estrelas. Porque tem época do ano que a posição de uma estrela para outra passa mais lento do que de outra época do ano, entendeu? Então, como passa mais lento, é mais devagar. Como passa mais rápido, é mais rápido, certo? O trem-bala, sim, isso é um dado importante, então ela viaja em torno do Sol a 108 mil km por hora e a Terra gira em torno de si própria. A Terra gira em torno de si própria com a velocidade de quase 1.700 km por hora, sendo que isso daqui é na linha do Equador. A linha do Equador é o seguinte: quem mora nessa região da linha do Equador gira mais rápido do que quem mora numa região mais afastada, tá? Mas a média da velocidade é 1.700 km por hora, certo? A luz do Sol viaja para a Terra a velocidade de 300 mil km por segundo. É muito mais rápido do que por hora, porque ela viaja essa velocidade por segundo. Por isso que ela leva aproximadamente 8 minutos e meio para chegar até o nosso planeta, a luz do Sol, certo? Quando você está vendo a luz do Sol chegando aqui já, que está iluminando, né? Que já chegou aqui, ela já saiu do Sol há 8 minutos e meio atrás. Significa que quando você olha para o Sol, você não pode olhar, mas como você sabe que ele está lá em cima, que faz mal para a vista, né? Você está olhando para o passado, beleza? Não é para o presente, porque a luz já saiu de lá há 8 minutos e meio atrás. Imagine quando você olha para uma estrela bem distante, né? Bom, outro detalhe que ele dá aqui, ó. Os sons e os ruídos produzidos na superfície da Terra propagam-se com a velocidade de 340 metros por segundo. O som se propaga muito rápido também. Quando se diz que um caça, um avião, ele rompe a barreira do som, é porque ele viaja mais rápido do que 340 metros por segundo. Que em quilômetros por hora, se você multiplicar por 3,6, dá 1.200 e alguma coisa. 340 vezes 3,6, 1.224 quilômetros por hora. É a velocidade de um avião que rompe a barreira do som. Ele tem que ter velocidade acima disso. E tem, viu? Os caças viajam a 1.500 km por hora. Em média. O trem A Grande V7, que é esse trem aqui, TGV, atingiu a velocidade recorde de 574,8 km por hora. E um leopardo correndo, ele atinge a velocidade de 110 km por hora, o que dá aproximadamente 31 metros por segundo. Pessoal, vocês sabem o que significa 31 metros por segundo? Significa uma piscina semiolímpica, mais do que ela, né? Porque uma piscina semiolímpica é 25 metros. 31 metros por segundo, cada segundo, ele está indo mais rápido do que, está percorrendo uma distância maior do que uma piscina semiolímpica. Então é de grande velocidade, né, pessoal? Certo? Ok. Agora vamos entender o conceito de aceleração, pessoal. Já que a gente já estudou vetor, já sabe o que é vetor velocidade, vamos prestar atenção nesse desenho daqui, que eu vou explicar ele com bem calma. Preste atenção. Aqui é um corredor de Fórmula 1 que ele está num determinado momento no ponto P1, em relação ao eixo X, que tem origem aqui. Ele saiu daqui, tá, o corredor? Mas na hora que tirou uma fotografia, ele estava nesse ponto P1. Não olha para isso aqui agora não, tá? Só a parte de cima. Ele está se deslocando com a velocidade de módulo V1. E o vetor dela, o vetor velocidade é chamado de V1x, porque está na direção X, tá? É velocidade no ponto 1, na direção X, tá? V1x é o quê? É a velocidade do corredor no ponto 1, na direção X, que é para a direita, certo? No ponto 2, a velocidade dele agora é V2x, tá bom? E continua para a direita. Observe que o vetor está maior, né? A setinha verdinha aqui, ó, é desse tamanho, e aqui já é maior. Significa que ele está aumentando a velocidade e está sendo representado de forma correta, tá bom?
Agora observe o que eu vou falar. Isso daqui é chamada máquina estroboscópica. Alguém já ouviu falar em fotografia estroboscópica? Eu não. 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 Vou mostrar para vocês aqui 3 fotografias estroboscópicas já. É uma máquina especial que ela tira uma foto a cada determinado tempo. Pode ser a cada segundo, a cada 0,1 segundo, não interessa, constantemente. E ela vai registrando em posições diferentes onde o objeto se encontra. Fica bem interessante para você analisar um tipo de movimento. Então, nessa fotografia daqui é o seguinte, o corredor de Fórmula 1 saiu de P1 para P2, como vocês estão vendo aí, e a máquina foi tirando foto. No primeiro segundo que ela tirou a foto, o objeto percorreu essa distância daqui, essa distância escalar, ΔS1. No outro segundo que ela levou 1 segundo de novo, então é assim, ó, o móvel está andando, aí quando dá 1 segundo ela tira uma foto, quando dá 2 segundos tira outra foto, quando dá 3 segundos tira outra foto, ou seja, ela tira uma foto a cada segundo. Ela não vai tirar, por exemplo, em 1 e depois em 1,5, que aí é menos que 1 segundo. Nem vai tirar em 1 e depois em 2,5, que aí é mais que 1 segundo. Ela tira exatamente a cada 1 segundo, tá? Então, imagina aí um cronômetro na sua cabeça agora. Já, aí quando dá 1 segundo, ela tira uma foto. 2, outra foto. 3, 4, 5, 6, certo? Observe que o tempo que ela tira a foto é o mesmo, né? Mas observe que em cada segundo o carro está a uma distância cada vez maior, não tá? Tá ou não tá? Tá. Então ele está percorrendo uma distância cada vez maior no mesmo tempo. Eu pergunto, a velocidade aqui numa distância percorrida 6, ela é maior, menor ou igual que a velocidade na distância percorrida 1? Maior. A distância é maior. Então a velocidade é o quê? A velocidade aqui dele vai ser o quê aqui nesse trecho? A velocidade aqui vai ser o quê? O que é velocidade? O que é rapidez? Não é dividir a distância pelo tempo? Se ele aqui está percorrendo uma distância maior, no mesmo tempo que esse cara daqui, que é essa foto aqui, é o mesmo veículo, mas que é essa foto aqui, essa distância aqui é ou não é maior? Sim ou não? Sim. Ficou claro, pessoal? Olha, ele percorreu em 1 segundo essa distância daqui. E aqui é o mesmo veículo, não são vários carrozinhos de Fórmula 1, não, viu? É o mesmo carrinho. Ele aqui percorreu em 1 segundo só essa distância, que ele está acelerando. Entendeu? Aqui ele percorreu uma distância muito maior do que essa. Então ele tem ou não tem uma velocidade maior aqui? Aí eu vou representar a fórmula assim, ó. Não se preocupe com isso aqui, não. É só uma representação matemática, que a física gosta disso. Esse VI significa assim, a velocidade em qualquer instante. A velocidade em qualquer instante é dado pela distância em qualquer instante. Esse instante pode ser em 1 segundo, em 2 segundos de movimento, 3 segundos, em N segundos. Eu aqui coloquei até 6 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido pelo tempo. Pelo tempo gasto até lá, certo? Ou seja, velocidade V1 é a distância 1 pelo tempo 1, que é 1 segundo. Velocidade V2 é a distância escalar 2 pelo tempo 2, que também é 1 segundo aqui, né? Pelo tempo gasto. A velocidade V3 é essa distância 3 dividido pelo tempo. Então vocês estão vendo que a distância está cada vez maior, né? Isso aqui é a matemática de escrever isso aqui. Eu estou dizendo assim, ó. A distância 1 é menor que a 2, e a distância 2 é menor que a 3, e a distância 3 é menor que a 4, e a distância 4 é menor que a 5, e a distância 5 é menor que a 6, e a distância 6 é menor que qualquer distância que esteja mais na frente, porque ele está indo cada vez mais rápido. Ou seja, se a distância 1 é menor, a velocidade 1, que é a velocidade que tem aqui, é menor que a velocidade 2, a velocidade 2 é menor do que a velocidade que ele vai ter aqui nesse instante 3. Velocidade 3, pessoal, é a velocidade que o móvel vai ter no instante 3 segundos, tá claro? Que é menor que a velocidade que ele vai ter no tempo N qualquer, sei lá, 10 segundos, 12 segundos, 20 segundos, o que for. Porque ele está indo cada vez mais rápido. Então, o que é que vai ser a aceleração? Para eu achar a aceleração, eu vou achar a fórmula essa daqui, tá? Eu vou calcular quanto variou a velocidade pela variação do tempo. A variação de qualquer coisa é o valor daquela coisa no final menos aquela coisa no início. No caso, a variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. E a variação do tempo é a diferença entre o tempo final menos o inicial. Então, isso daí é o conceito de aceleração. Vamos para um exemplo? Antes disso, deixa eu mostrar as fotografias estroboscópicas. Olha que interessante essas 3 fotografias. Aqui
O cara é um cara só, tá com um único taco de golfe e ele vai dar um golpe, né? Com o taco de golfe na bolinha, tá vendo? Olha como fica interessante. Essas fotos aqui são tiradas em intervalo de tempos iguais, né? Você percebe que o taco de golfe, ele é mais próximo aqui um do outro, é ou não é? Ele não tá mais próximo aqui um do outro? Sim. E aqui ele não tá mais afastado? Sim, tá. A distância tá maior. Certo. Então, vamos supor que esse trecho aqui seja de A até B, B aqui. E esse outro trecho aqui seja de B até C. Onde a velocidade é maior do taco? De A até B ou de B até C? Onde a velocidade é maior B do taco? até C. B até C. Isso, porque ele está percorrendo a distância maior no mesmo tempo, né? Muito bem. Aqui é com pêndulozinho, né? Os caras colocaram uma bolinha, solta o pêndulo, veja que ele vai mais rápido aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Ó? Porque ele tá com a distância maior, no mesmo intervalo de tempo, né? E aqui é o cara dando um salto com vara, né? Não é, ó? Ele vai correndo, ele dá um salto com vara, repare que a distância aqui está sendo maior, e aqui as distâncias já começam a ficar menor, né? Então ele ganha mesmo velocidade aqui, né? Aqui a velocidade faz o quê? Diminui, não é verdade? Percebeu? Isso são fotografias estroboscópicas. Agora vamos ao conceito do movimento acelerado, retardado, Professor, uniforme. Oi. uma dúvida que é mais uma curiosidade. A câmera lenta teria basicamente essa mesma tecnologia da câmera estróbica? Estroboscópica. Estroboscópica. A câmera Travei. lenta a câmera lenta é como se fosse isso. Ela tira fotografias mais rápido, né, intervalo de tempo muito pequeno e vai juntando. Aí e desacelera, né? É como se fosse isso. Mesma coisa. Vocês podem pesquisar isso no Google, vão ver várias fotos. Eu só peguei aquelas ali. Vamos ver a diferença entre movimento acelerado, retardado e uniforme. Atenção. Presta atenção na figura toda e nesse círculo que está aqui. Isso aqui representa o velocímetro. Aqui está dizendo o seguinte, ó, um veículo em 0 segundo está parado. A velocidade dele é 0. Depois de 2 segundos, a velocidade dele passou a ser quanto? Quem dá um chute aqui? Quanto é esse valor aqui? Quem dá um chute? 20. 4. Não, 20, Ah, não, né? 20 km por hora, certo? Depois de mais 2 segundos, passou a ser quanto? Dá um chute aí. 50. Entre 50 e 60, né? Aproximadamente. Depois de mais 2 segundos, passou a ser quanto? 80. Ele está aumentando a velocidade, não está? À medida que o tempo passa, Sim. o módulo da velocidade está aumentando. O módulo é o valor, tá, pessoal? Está aumentando. Então, eu digo que esse movimento do veículo é acelerado, certo? Agora, repare que é um veículo com movimento retardado. Qual é a velocidade do veículo no instante que o cara começou a olhar o relógio? Qual é a velocidade que ele está marcando aqui? Que 100 dá quilômetros. é 100 km, muito bem, 100 km. Aí, depois de 2 segundos, diminuiu, não foi? Passou a ser 60, não foi isso? Foi ou não foi? Foi. Depois de 2 Foi. segundos, passou a ser 20, não foi? E depois, finalmente, parou. Aham. Esse é o movimento Parou. retardado. É quando o módulo da velocidade diminui. Então, movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Ele chama aqui de velocidade instantânea, porque é no instante que ele está observando o velocímetro, tá? Só isso. Mas vale também para a velocidade média. Agora, olha o que é o movimento uniforme. Qual é a velocidade do veículo aqui na hora que começa a marcar o tempo? Qual é a velocidade dele? 80. 6 segundos depois, qual é a velocidade? 80 também. E no meio, mudou? Não, ele sempre vai ficar 180 só. Pronto. Repare que esse movimento aqui só acontece em pista de corrida. Esse daqui também só acontece geralmente quando você está muito acelerado. O movimento, esse aqui também é muito difícil. O movimento da vida real da gente faz o quê? São os 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara tá parado no semáforo. O semáforo abre, o cara arranca. Com a moto, com o carro, o que for. É ou não é? Depois vem um pedestre, vem carro na frente. Ele vai o quê? Freando. É ou não é? Depois ele passa aí com velocidade constante. Depois ele freia de novo. Depois ele acelera de novo. É ou não é? Então a junção dos 3 movimentos é chamada de movimento variado. Tá? Nem é movimento acelerado, nem retardado, nem uniforme. É movimento variado. É um movimento real do nosso cotidiano. Ok até aí? Dê um print nessa tela para eu passar para a próxima. Temos 3 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal,
Eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo a vocês um bom fim de semana. Se cuidem, certo? Tomem água com limão, que aumenta a imunidade, certo? Água com limão é muito bom, beleza? E fiquem com Deus até a próxima aula. Façam isso, viu? E até a próxima aula.